Jesus ajuda a gente. Talvez tenha algo parecido. Temos falado sobre discernimento, temos? Aí a minha pergunta agora para você é, mas assim, muito rápido e muito ligeiro. Você consegue visualizar alguma coisa na tela? É uma ovelha? Olha direito. Já começa por aí. A gente precisa saber discernir o que é ovelha e o que é. Só que tome cuidado. Informações fortes podem vir pela frente. E você pode detectar alguns bodes. Só que antes disso eu quero falar para você a diferença de um e de outro. Não é só o chifre ali. Tem pessoa que nem sabia, né? Que bode tem chifre e ovelha não. Essa já é a primeira dica, tá? Mas existem coisas muito mais profundas, como por exemplo, o bode ao ser repreendido, ele agride. A ovelha, quando é repreendida, sabe o que ela faz? Ela chora arrependida. A natureza do bode é ser revoltado. Não sei se você já viu alguns filmes ou alguns desenhos que eles fazem até assim para trás, né? Só que com as duas eu não consigo, senão eu vou para frente. A natureza da ovelha é ser mansa. O bode não consegue viver no meio do rebanho. Já a ovelha, se não tiver rebanho, ela não consegue. Meu Deus, né? Você pode falar comigo essa frase que está ali? Vou contar até 3. 1, 2, 3. 2026 é o ano em que eu paro de me auto-sabotar. É verdade o que você falou? Ah, mas eu quero ver até chegar ao fim. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 7. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 25. E a palavra do Senhor diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é o quê? Boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Presta bem atenção, eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim, no íntimo do meu ser. Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que
com a mente. Eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Aí você me pergunta, mas pastora, mas o que significa mesmo autossabotagem? Vocês viram que mudou ali, né? Já não é mais o bode que está perguntando para a pastora, né? É bom a gente decifrar. A autossabotagem é quando, consciente ou inconscientemente, a pessoa age contra os próprios objetivos, criando obstáculos para si mesma por meio do medo, insegurança, crença e limitações. Preste bem atenção. Não adianta o ano ser novo se a gente continua com as mesmas práticas. Não adianta mudar o calendário se a gente vai receber aqui várias palavras de direção e vai escolher permanecer fazendo as mesmas coisas. Isso é se auto-sabotar. Não adianta ter a palavra direção e continuar fazendo o que não deve. Simples assim. E hoje eu quero falar sobre 4 pontos que a gente vai refletir a respeito disso. O inimigo que veste meu rosto. Ou, falando para que você venha entender melhor, o inimigo que veste o teu rosto. A gente é fácil olhar para o cenário e encontrar pessoas e ver em pessoas inimigos reais e carnais, não entendendo que a luta é contra principados e potestades. Mas e se a gente quer seguir nessa linha de inimizade ou inimigo humano, o primeiro que a gente tinha que listar é a gente mesmo. Porque o bicho ruim de se arrepender. E muitas guerras da nossa vida não são externas, não são demônios, pessoas, governo, liderança, circunstância. Há algo mais profundo aqui. Há momentos em que você é o seu maior inimigo. Porque mesmo você conhecendo da lei, mesmo você conhecendo dos princípios, você ainda escolhe estar pecando, está fazendo errado. E o pior disso tudo é fazer sabendo que é errado. Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contra o espírito, o espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Reflita comigo. Deus, Ele está abrindo portas, pontes, e você está com medo de atravessar e de conhecer. Por quê? Você ora, está orando por mudança, mas protege os seus maus hábitos que impedem de acontecer as mudanças que você mesmo está orando para acontecer. Como assim? Você pede cura, mas foge do processo da lapidação. Você foge do lapidário como se fosse do bicho-papão. Sabe? A gente já entrou em determinados lugares, até mesmo aqui na igreja, que a gente tenta se aproximar de determinadas pessoas e as pessoas têm medo da gente chegar perto. Tipo, a pastora entrou por aqui e ela saiu por lá. A gente percebe. Não adianta fugir do processo. Uma hora, a gente se esbarra no corredor.
uma hora o Senhor te pega de jeito, numa atmosfera e numa presença que você não dá conta mais do seu corpo físico. Eu não sei se você já viu ou presenciou a presença do Senhor de tal maneira que o seu corpo não resiste. Tamanho poder do que o Senhor vem e faz na transformação do que Ele tem para fazer na nossa vida. A autossabotagem é quando eu boicoto o que eu mesmo pedi. É quando Deus libera e eu faço atrasar de alguma maneira. É quando o céu diz vai e eu digo depois. Quem nunca? Quem nunca? Sabe o que está escrito em Romanos 7,15? Pois não faço o que gostaria, mas o que detesto, isso faço. Paulo, ele descreve o choque entre o que eu creio e o que eu faço. E hoje eu quero falar contigo e trazer a sua memória, a sua consciência, o entendimento de 4 pontos para nós meditarmos. E o primeiro deles, esse eu já falei. Primeiro, boicoto o que eu mesmo pedi ou desejei em algum tempo. Eu peço cura, mas proteja a minha ferida. Eu não permito nem que cicatrize. Dá um cutuque aí no seu irmão. Fala para ele assim: agora não é hora de dormir. A pastora está vendo. E Deus então nem se fala. Eu peço liberdade, mas alimento minhas prisões. Eu peço novos ciclos. Ah, Senhor, que maravilha, chegou o novo ano. Mas continuo com os mesmos hábitos. Veja bem, algumas formas comuns de autossabotagem espiritual que você precisa entender para que nunca mais você faça na sua vida. Primeiro, procrastinação espiritual. Vou mudar. Vou sim, depois. Êxodo 8:10 diz: amanhã tirarei as rãs. Quem lembra aí das pragas? Faraó, ele preferiu mais uma noite com rã do que obedecer o que Deus estava falando para ele. Segunda coisa, o autovitimismo. Ah, ninguém me ajuda, ninguém me quer por perto. Sou invisível, ninguém me vê, ninguém me dá uma primícia. Sabe quem me lembra? O paralítico de Betesda, João 5. Jesus, ele pergunta: você quer ser curado? Ele responde: não tenho ninguém. Não, mas espera aí, querido, eu estou perguntando se você está... Você quer, eu estou aqui. Quando a gente não reconhece a presença, é assim. É como este paralítico. E o perfeccionismo, então, que é paralisante. Só faço quando estiver muito bem feito, explicado, e que eu venha ser capacitado antes para começar a fazer alguma coisa. Nossa, pode esperar Jesus voltar, porque nada disso vai acontecer. Você acha mesmo que eu comecei a me movimentar quando eu me senti perfeita? Nunca vou. Não vou movimentar mais. Errar, a gente vai errar. E a gente precisa ser humilde para reconhecer que errou, pedir perdão e continuar andando, querido. Não dá para paralisar, não. Quem fica observando o vento não plantará. E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11:4 diz. E a autodepreciação? Ah, eu não sou digno. Não é para mim.
era para mim essa primícia, eu vou dar, porque eu não mereço. Aí a primeira pessoa que passa, para ti. A pessoa não sabe ganhar um mimo. A pessoa não sabe ser agradada. Gente, isso precisa de cura, de libertação. Geralmente essa pessoa ela foi maltratada quando era criança. Geralmente essa pessoa teve algum problema com algum presente que essa criança ganhou e não conseguiu receber de todo um coração. A maioria dos nossos traumas, querido, começa na infância. Começa nos lares, enquanto a gente não entendia muita coisa direito. Cuidados, pais, por favor. Tome cuidado na hora da correção. Comparação doentia. Ela mata a identidade, ela trava propósito e ela corrói a alegria. Você deixa de ter alegria, porque você olha para a primícia do outro, para a vida do outro, para o terreno do outro, para o jardim do outro e acha que a grama dele está mais verde que a sua. E aí, quanto menos você espera, você acorda lá tomando um cafezinho um pouco antes do horário habitual e você percebe que ele acordava antes que você e pintava a grama para ficar mais verde do que a sua. Nada era real. Tudo era um disfarce. A autossabotagem me convence de que a humildade, de que é humildade, mas muitas vezes a incredulidade, ela é disfarçada nesse cenário. Me responda sem falar, para você mesmo. O que você sempre começa e nunca termina? Todo início de ano. Você já parou para pensar? Eu vou dar uma aqui que, olha, eu acho que a maioria vai falar que... eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Vai ser 2026. Não começou um versículo ainda. Daquela programação que tem, em quase todas as Bíblias tem a programação para ler a Bíblia inteira. Não, esse ano vai, pastora, vai. Então já começa a ler o atrasado, né? Eu fui leve, né, gente, com a Bíblia, mas sério. O que você fala todo ano? Não, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer assim. Pensa aí. Pensa aí. Se você quiser anotar aí nesse caderninho ou no celular onde você está fazendo a anotação, anota aí. Em que área você mesmo se boicota? Gente, eu nunca na minha vida eu via essa palavra hoje de madrugada, escrito, boicotar. Eu falei, tá, Jesus, e o que você quer com isso? Autossabotagem. Tá, Jesus, tá ficando... Mas vai lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que nem sempre eu recebo tudo de uma vez só? Eu fiquei a madrugada toda. Eu espero que você compreenda. Eu espero que essa palavra te pegue. Qual a decisão você sabe que precisa tomar, mas sempre adia? Não, mas amanhã eu vou fazer isso aí, porque precisa mesmo fazer. Dá um cutuque aí no seu irmão. Cutuca, cutuca. Amém. Amém. Eu vou começar a olhar. Tipo assim, tô te vendo. Porque o Senhor está aqui para falar contigo sobre princípios dos próximos dias. Não é possível que você vai dormir. Amém? Glória a Deus. Fala pro seu irmão assim, não dorme não. Daqui a pouco você dorme. Vamos para o ponto 2. Me saboto quando acredito em narrativas erradas. Por isso que é importante discernir, ter inteligência, sabedoria. O que está escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 5? As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas.
destruirmos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É conhecimento humano? É conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então, os sofismas, mentiras bem contadas que parecem ser verdade, você a partir de agora vai começar, a partir do momento que chegar alguma coisa aqui, você vai falar: Senhor, fala comigo, testifica, Pai, Tu sabes de tudo, eu não estou em todas as mesas, mas revela de alguma maneira para mim, não me deixe enganado em nenhum cenário, em nenhuma circunstância, em nenhuma falácia. A autossabotagem é sustentada por histórias internas e externas falsas. Preste bem atenção, 2025, muitas pessoas erraram, pecaram por achar alguma coisa, um paradigma que é dela, e achar que aquilo era uma verdade dentro de um cenário que não era a realidade. E estão perdidas, porque ainda acreditam numa narrativa errada. Querido, a responsabilidade é só sua. Ninguém te mandou para lá. Ninguém te instruiu a pensar da maneira que você decidiu. Tudo é uma escolha, uma decisão. E você precisa entender que essas escolhas não dá mais para responsabilizar pastor, líder, mestre, discipulador. Eu não sei como que você quer falar, mas se você não procura saber das verdades, eu estou falando verdades, direção, a verdade que não tem nem partido A, nem B, nem direita, nem esquerda, é a palavra. É ela que tem que dirigir a nossa vida. A gente precisa ser maduro o bastante para discernir ambientes, pessoas e até animais. Sim ou não? Nem todos é ovelha. Narrativas internas mais comuns. Ah, eu não consigo, pastora. Não é para mim. Todo mundo dá certo, menos eu. Já tentei várias vezes, mas comigo, quando chega naquele ponto, pronto, trava. Pastor, eu vou te dizer, eu sempre começo alguma coisa, eu nunca consigo terminar. Já ouviu essa? Por que será, né? Por quê? A gente sempre consegue arrumar um argumento, um motivo para achar ainda o culpado, mas não é nós. Você já percebeu? Ai, pastor, eu nasci para sofrer. Eu só vivo sofrimento, eu não tenho uma alegria na vida. Se eu tentar, com certeza eu vou falhar de novo. Olha. Ô, visão torta. O diabo, ele não precisa me derrubar se ele conseguir me convencer a desistir de mim mesmo antes. Vocês estão entendendo isso, igreja? Se ele conseguir convencer você a desistir antes, ele não precisa armar nenhuma guerra contra você. Ele vence a batalha muito rapidamente. Porque a gente ainda é muito fraco. A gente ainda está dependendo de mamadeira e de leitinho. Tem gente que escuta, que come arroz e feijão. Só que as atitudes são pautadas em leite. Em fórmula de leite, de bebê. Tá na hora da gente avançar. Tá na hora da gente aumentar o nível. Tá na hora da água vir para cima do joelho e começar a nadar. Sentir a onda. Sentir a atmosfera. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois é dele que origina a vida. Guarda o teu coração, querido. Não deixa descer frustração, ofensa
E quando vinha a ofensa, deixa eu te dizer, o Senhor está testando o teu caráter. E deixa eu te falar, existem algumas palavras que o Senhor está repetindo durante as ministrações. E eu, se fosse você, eu começava a notar o que ele está repetindo. Porque se ele repete, é porque ele quer mudar a rota. Todas as vezes que Deus ele chama alguém pelo seu nome, 3 vezes, é porque ele chama atenção e ele quer que a gente mude a rota. Preste bem atenção. Preste atenção. Quem aí lembra dos 12 espias que viram a mesma terra? 10 disseram, somos gafanhotos perto daquele povo lá. Apenas 2 tiveram a visão. Apenas 2 falaram, com certeza nós vamos possuir aquela terra. Eu quero ter essa visão para 2026. E deixa eu te falar, eu poderia chegar aqui e falar o que a gente vê muitos pregadores por aí falando. 2026 vai ser bênção, vai ser um ano de restituição, vai ser isso, vai ser aquilo. Tá, vai ser. Vai ser. Mas o quanto que você está responsabilizado e obediente para mudar de ação? Para não se auto-sabotar já é um bom começo. Se a gente conseguir ser um pouquinho melhor como cristão, no lugar aonde o Senhor nos planta, meu Deus, como a gente vai mudar a vida de quem vive com a gente, de quem se relaciona com a gente. A terra era a mesma, os gigantes eram os mesmos, mas 2 apenas tiveram a visão correta do cenário. O que mudou foi a narrativa interna, a partir de uma visão. E como que acontece essa aplicação? Se eu não renovar a minha mente, eu repito a mesma história de 2025 em 2026. Se eu não renovar a minha mente do que se passou, tudo vai se repetir. E não adianta colocar na conta do Bamberinhos. Não é do seu tempo, né? E a poupança Bamerindos continua numa boa. Tan, 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 tan. Não existe mais, gente. Mas eu amava quando a música passava. Aí, ó. Os meus amigos de idade, aí começa a lembrar de várias outras coisas, de várias outras propagandas. Ai, Jesus. Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Penúltimo ponto de reflexão aqui. Resistência ao tratamento de Deus, resistência ao lapidário, resistência à lapidação, resistência ao processo, à transformação. A autossabotagem é fugir quando Deus começa a tratar, é se esconder quando Deus expõe áreas para te curar. Racionalizar quando Deus confronta. Quer exemplos bíblicos de realidade acerca de autossabotagem? Quem lembra aí de Jonas? Quando ele recebe o chamado, ele faz o quê? Ele vai diante dele? Não, ele foge, querido. E Saul? Quando ele erra, o que acontece com ele? O primeiro que tiver na frente, a culpa é tua. Foi você. O primeiro que aparecer na frente, a culpa é do outro, nunca foi dele. E Sansão? Sansão, ele ignorou todos os limites dele. Presta bem atenção, não é o tratamento de Deus que dói mais, é a nossa resistência a Ele. Quanto mais você resistir, mais vai doer.
Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Quanto mais você resistir, mais vai doer. É melhor parar. É melhor parar. E Deus, Ele gosta de tocar em feridas antigas, a fim de que haja cicatrização. Ele mexe em áreas mal resolvidas, até ficar bem resolvida para ti, querido. Ele pede entregas reais. Não vai adiantar você fugir. Não adianta você fugir. Você pode fugir de mim, você pode fugir do Israel, mas de Deus vai ter uma hora que Ele vai te encontrar tete a tete. E ai, eu que quero fugir desse momento. Eu deixo você com Ele, ó, a perna para que te quero. Eu estava ali, bem disposta a ajudar, mas aí não queria também. Aí quando eu vejo Deus pegando, pega mesmo, Deus, vai ali. Vai lá, pega ele. E a nossa mente, ela sempre resiste, falando, eu não estou pronto, não era bem isso, fulano inventou. Ah, isso é fofoca, pastora. Ah, não doeu tanto assim, não. Tô pronta para outra. Ah, já passou, não me machuca mais. Tô vendo que tá sangrando, cara. Só você que não vê. Tô vendo que mexe contigo ainda. E você querendo me enganar. Salmo 139, do 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho existe algo que te ofende. E dirige a minha mente pelo caminho eterno. O Senhor nos faz um convite hoje à honestidade, querido. Honestidade com você mesmo. Que o Senhor venha curar versões aqui de pessoas que se auto-sabotam e não conseguem ser transparentes nem consigo mesmo, quanto mais com o próximo. E o último ponto que eu quero falar com você é sobre Deus não me livra só do diabo. Ele me livra de mim mesmo também. Mas eu preciso pedir. Eu preciso pedir para Ele vir. Ele não é violento. Ele não é malcriado. Ele não vai ter intimidade com você se você não abrir a porta do teu quarto e falar, pode entrar, Jesus. Porque se fosse qualquer coisa diferente, seria um estupro. Jonas sabotou por desobediência. Saul sabotou por insegurança. Sansão, ele sabotou por impulso. Pedro, ele quase sabotou o ministério pela culpa. Eu esqueci de falar de Pedro, né? Pedro, quando ele erra, quando ele nega a Jesus, ele fica tão culpado, tão sem noção aonde ele deveria voltar, que sabe o que acontece? Ele volta para a vida dele de sempre. Ele tenta ir pescar. Mas Jesus, ele ama tanto o pecador, que ele voltou lá no lugar onde ele pescava. E ele falou, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Então cuide da comunidade de fé. Seja um agente de transformação. Pedro, você já chegou à maturidade. Você está crescendo. Não fique só no leitinho, Pedro. Não só se alimente de feijoada, mas também distribua feijoada para quem estiver andando com você. Não retenha!
Pedro negou Jesus, ele chorou amargamente, voltou para pescar no velho ciclo e Jesus o encontra e o restaura. Deus, ele não desiste e ele não vai desistir de você. Você pode fugir, mas Deus, ele te encontra e ele vai confrontar você para te salvar. Você pode repetir comigo 4 frases muito curtinhas? A primeira é: eu renuncio às versões que me sabotam. Eu rompo com ciclos repetidos. Eu não atrasarei o que Deus está liberando. 2026 será um ano de alinhamento interno. Você pode aplaudir o Senhor? « 2026 é o ano do fim dos ciclos repetidos. 2026 será o ano de disciplina espiritual de maneira real. Você está disposto? 2026 será um ano de cura das narrativas internas e externas. 2026 será o ano em que não seremos o nosso próprio inimigo. Posso ouvir um amém? Vamos declarar isso aqui de novo? 2026 é o ano em que eu paro de me auto-sabotar. Você entendeu isso, igreja? Alguns estão aqui lutando contra pessoas. Estão em guerras. Outras contra o diabo. E outras estão lutando contra si mesmo. E você que sofre com autodepreciação, pastor, o que é isso, autodepreciação? É o hábito de diminuir-se a si mesmo. Você que sofre com procrastinação, o que é isso, pastora? É o ato de adiar tarefas importantes. Deixa eu te falar. Recomece quantas vezes for necessário. Não desista. Persista. Você que sofre com medo de dar certo. Meu Deus, e se dá certo? Deu certo, cara! Sabe o que você faz? Você celebra. Você chama a mulher para ir jantar. Se é a mulher, você faz um jantar pro marido. Ou se tiver um dinheirinho, leva para jantar o marido. O marido não ficou feliz, faz a janta. Ai, Jeová, ajuda nós, Pai. Mas se você sofre com culpa, pecado cíclico que sempre volta no mesmo lugar, sempre volta no mesmo pecado, não consegue sair daquele pecado. Meu Deus, mas é tão bom. Tem gente que chega a pecar e fala: Senhor, mas eu estou gostando. Ou acha que é a delícia, é a terra prometida. E você sabe que é errado, você sabe que não é para você estar ali. E aquelas pessoas que estão fugindo do processo, ei, o Senhor vai te pegar, hein? Vira para a pessoa que está do lado aí e fala: ó, o Senhor vai te pegar. E aquelas que estão em sabotagem de relacionamentos. Mas pastor, o que é isso? É quando a própria pessoa, por medo, insegurança e padrões emocionais, cria
conflitos ou se afasta, prejudicando vínculos que poderiam dar certo. Ah, quase, foi quase, hein, pastora? Dessa vez foi, chegou perto. E aquelas que sempre desistem? Já viu pessoa assim? Aí depois não sabe por que nunca termina, não persiste, não tem perseverança. O primeiro obstáculo, pronto, já não é para mim. Se eu fosse parar no primeiro obstáculo, eu acho que nem em São Paulo eu estava. Se coloque de pé, igreja. O Senhor, Ele quer curar identidades nessa noite. Nessa noite, o Senhor, Ele quer fazer um alinhamento de mente e coração. Ele quer que você saia deste lugar com coragem para os processos que te esperam na saída dessa porta aqui, Ele quer que você venha a ser liberto de padrões e de pecados repetitivos. Ele quer estabilidade emocional e espiritual para você em 2026. E para finalizar, Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Feche os seus olhos.